O apóstolo Paulo, ele é preso e ele é obrigado, como ele próprio diz, a apelar para César, o imperador César de Roma. Mas já era um propósito de Deus na vida de Paulo. Essa viagem, Paulo teria que fazer essa viagem. Em Romanos, capítulo 1, versículo 14 a 16, vai dizer que Paulo desejava muito ir a Roma. Vocês prestem bem atenção. O que é o desejo do nosso coração, o que é o desejo do coração de Deus. Por isso, às vezes nós falamos bem assim, o desejo do meu coração é bom. Bom se estiver alinhado ao coração de Deus. Tem coisa que do nosso desejo, nosso coração, mas não está alinhado com Deus. Por isso, vocês entendam isso nesta noite. O desejo do nosso coração tem que estar alinhado ao coração de Deus. Mas Paulo tinha desejo, vontade de ir a Roma. Romanos 1, 14 a 16. Mas vai dizer em Atos 23, Atos 23, 11, dessa maneira. Aqui Paulo já estava preso. Presta atenção que Paulo tinha desejo de ir a Roma. Primeiro capítulo, em Romanos. Já em Atos aqui, no capítulo 23, 11, Paulo está preso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. O desejo de Paulo era ir a Roma. Mas Paulo vai a Roma, na verdade. Mas Paulo vai como um prisioneiro. Só que para ir a Roma, precisava pegar embarcação, navios. Essa viagem era feita, como foi feita aqui, em 4 etapas. O primeiro navio, a viagem foi boa, tranquila. Presta atenção, vocês que aqui estão nesta noite. Lembra que eu disse aqui que a nossa vida é como uma viagem. Existem placas, nas placas existem sinais, a palavra nos mostra isso. Placas, sinais, uma viagem, um destino para onde Paulo iria. Então nós não podemos, se nós estivermos numa viagem, estou dizendo agora, vamos viajar para Salvador. Tem uma estrada, tem placas e tem sinais. Nós não podemos violar aquilo que está escrito ali. Se nós estamos numa velocidade de 140, a pista dizendo é 100, nós estamos em desobediência a Deus. Uma viagem, placas e tem sinais. Então nós temos que obedecer aquilo que é determinado nessa viagem. Lembra que eu disse que os perigos da viagem, o título. Então Paulo pega essa embarcação, no versículo 3 do mesmo capítulo, vai dizer assim: no dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Paulo tinha ali implantado uma obra, uma igreja. Então Paulo, ele estava viajando. A vida de Paulo, depois que Deus chama ele para o ministério, a vida dele foi viajar. Então Paulo tinha conhecimento das coisas. Ao pegar essa embarcação aqui, chega nesse primeiro destino aqui.
E o centurião, aquele que comandava os presos, viu algo diferente em Paulo. Note que ele era um prisioneiro. E prisioneiro, eles andavam algemados, saindo de Israel para Roma. Mas ele viu que Paulo tinha algo diferente, então ele libera Paulo para rever os amigos, rever os irmãos. Presta atenção que quando nós fazemos coisas boas, automaticamente as coisas boas virão ao nosso encontro. Vai dizer aqui que eles deu assistência a Paulo para a viagem, aquilo que Paulo precisava, necessitava. Então a viagem prossegue. Depois de muito tempo, versículo 9, se tornando a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum. Que tempo era esse? Navegar, a essa época aqui, de outubro, novembro, até findar o mês de janeiro, era 3 meses, muito perigoso. Estar com navios não muito grande porte. Então era um perigo muito grande. Paulo tinha experiência. Mas não deram ouvido o que Paulo veio a dizer ali ao piloto do navio, como também o dono do navio. Senhores, Paulo dizia, né? Versículo 10, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Note que eu disse que Paulo era um homem que tinha experiência de estar navegando. Paulo fez muitas viagens. Paulo passou por, se eu não me engano, 3 naufrágios. Então Paulo tinha muita experiência. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar. Paulo disse para eles: olha, pelo que conheço aqui, esses 3 meses que está chegando aqui, é tempo de inverno. A nossa embarcação não é uma embarcação de grande porte. Nós vamos correr grande perigo. Além de ser um homem de Deus, um homem que tinha experiências com Deus, o Deus que fez o tempo, que fez o mar, as ondas, a água, Paulo também tinha experiência do dia a dia. E Paulo fazia para eles: não é bom que nós partimos, é bom que nós ficamos aqui. Só que o porto era um porto pequeno, impróprio. Segundo os estudiosos, vai dizer que, por que eles não ouvem também Paulo aqui? O porto era pequeno, eles teriam que ficar 3 meses nesse lugar. A época diz que os homens gostavam muito, como sempre, de beber. Uma regalia muito grande no pecado, da prostituição. Então eles conheciam a rota que eles iriam fazer e eles queriam ir para outro porto. Aonde o porto era maior, teria mais gente, onde o pecado também era maior. Quanto mais gente, mais pecado tem, mais bebida tem. Então eles entraram em concílio com as pessoas e Paulo foi voto vencido. Um detalhe para vocês: nem sempre o que a maioria decide é a vontade de Deus. Entendamos isso. Paulo, ele é voto vencido. Mas Paulo disse para eles: não é bom que nós partimos daqui. São tempos trabalhosos. Pode causar dano e muito prejuízo, não só na carga do navio, mas também da nossa vida. Note que
essa embarcação que era cargueira, levava trigo e também estava levando esses prisioneiros aqui. Mas mesmo assim, Paulo, com toda a experiência, foi voto vencido. Entenda vocês nesta noite, a experiência voga. E quando o homem ou a mulher de Deus tem experiência, bom sempre é aqueles que estão em redor de nós dar ouvido. Nós, com a nossa experiência, seja irmão ou irmã, que são mais velhos, nós notamos o que pode causar a tragédia, o prejuízo que pode trazer a uma casa, uma família. Por isso que sempre é bom ter um Paulo na nossa embarcação. Embarcação é na nossa casa, na nossa família, para que possa decidir e para que possa aqueles que estão nessa embarcação dar ouvido. Vocês estão compreendendo? Bom é ter um Paulo. Um Paulo não quer dizer nesta noite só Paulo, homem fisicamente. Pode ser uma mulher de Deus dentro da casa, que possa ter o discernimento do prejuízo, dos danos e até mesmo de perder a própria vida. Nessa embarcação, embora sendo um voto vencido, estava Paulo ali. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que devia partir dali, como disse para vocês, né? Para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Eles passariam 3 meses, os 3 meses de inverno, e não tinha como prosseguir a viagem. Nós estamos numa viagem. Note, meus irmãos e irmãs, se nós não queremos ter prejuízo, danos na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Note que eu disse, é bom ter um Paulo dentro da tua embarcação, que é a tua casa. Paulo não significa hoje aqui só um homem, uma mulher também. Porque muitas das vezes a mulher tem mais conhecimento, mais entendimento das coisas do céu do que o homem. E Deus, ele não é machista. Deus está falando com a sua igreja nesta noite aqui. Por isso que é importante nós termos experiência nessa nossa viagem que nós estamos fazendo. Com destino mesmo aonde? Ao céu. Presta atenção. Existem placas. Nas placas tem sinais. Muitas das vezes Deus vai dizer, não pode, não faça. E você acaba fazendo. O que acontece? Prejuízo, dano. Deus nesta noite está nos avisando aqui nesta noite aqui. Que bom é que você tem um Paulo na sua casa, na sua embarcação. Dê ouvido a ele. Glória a Deus. Eles não deram ouvido o que Paulo falou. Olha o que vai acontecer. A viagem corria boa. Olha o versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Então saíram da viagem, diz que sopravam aquele vento, sabe aquele ventinho gostoso? Eu acredito que onde há gente, como aqui tem gente, devia dizer assim, esse Paulo só entende de Bíblia, do mar, de vento, nós entendemos. Por isso que nós temos que esperar toda a viagem para nós ver o que nós vamos dizer, meu irmão. Diz que o vento soprava brandamente. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantar âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois,
Olha o que vai acontecer agora, a desobediência. Desencadeou, de repente, se do lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado. O que quer dizer no dia de hoje esse navio? Nossa vida. Trazer um grande prejuízo para a família. Decisões equivocadas, erradas, precipitadas. Ouça bem, que bom é que cada casa tem um Paulo aqui nesta noite aqui, para que as decisões sejam tomadas, tenham equilíbrio, tenham bom senso. Eu sinto o poder de Deus nessa palavra aqui, nos ensinando nesta noite aqui. E nós não venhamos tomar decisões em momentos que não é propício. Todos sabem qual é o momento que não é propício. Aquele momento que nós estamos agitados. Ah, mas é desse jeito, dessa maneira, fulano disse assim. Lembra bem aqui, Paulo foi voto vencido, mas Paulo estava com a verdade. Paulo era aquele que servia a Deus, conhecia o Deus que ele servia. Aleluia, Jesus. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento. Cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. O vento, levando o barco para onde queria. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio, com os cabos de segurança, e temendo que fosse encalhar nos barcos de areia. Quer dizer, aleluia, essas cordas, eles conseguiram lançar os barcos de madeira por baixo, para que porventura viesse como veio, bater aleluia, a parte de baixo em pedra, estaria seguro. Mesmo assim, não adiantou aquilo que eles vieram a fazer, porque eles estavam em desobediência. Quando nós estamos em desobediência a Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, parece se observar, parece que tudo dá errado. Já observou, irmão Jó? Quando as coisas, o mar está contrário, o vento vem. Já viu isso na vida de vocês? Quando vem um vento, aí só Deus, meus irmãos. Só Deus tem um comando. Aqui eles estão nessa embarcação aqui. Eles tentaram de tudo fazer para que a embarcação viesse tomar o rumo. Mas vem esse vento aqui e tira eles da rota, da direção, para onde ele queria ir. E sabe o que estava lá na frente? O lugar de uma maior população. Claro que o lugar que eles deveriam ir era um lugar maior, mas o pecado também era maior. Muitas das vezes, com o nosso olhar, quando nós olhamos, achamos que tomamos uma decisão boa. A decisão é errada, irmão. Cuidado quando você toma decisões pelos olhos, no olhar. Espere, entenda que as decisões sua e minha sejam baseadas na palavra de Deus. Aqui nós vimos aqui, Paulo foi voto vencido, mas nós vimos aqui também que a tempestade veio, o vento veio, mas Paulo continuou no seu lugar. E no terceiro dia, no versículo 19, bom que vocês acompanham, e no terceiro dia, nós mesmo com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Isso quem relata aqui é Lucas, a primeira pessoa, companheiro de Paulo, que está falando aqui. Eles lançaram
toda a armação do navio. E não aparecia nem sol, nem estrela. Então, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha a decisão que tomaram esse capitão, esse dono do navio, e não deram ouvido ao homem de Deus. Vou repetir novamente, pela terceira vez e última vez. Que bom é que vocês têm um Paulo dentro da casa de vocês. Glória a Deus. Lembre bem, para chegar em casa, não ficar... Paulo, nesta noite, pode ser um irmão ou irmã. Dentro de uma casa, dentro de um lar. As decisões têm que ser tomadas baseadas na palavra de Deus. Decisões erradas, equivocadas, traz danos, traz prejuízo. Ouvimos aqui que Lucas, ele vai dizer que não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Para quem não sabe, já era o 14º dia. A tempestade estava ali, nem sol, nem lua, não houve luz. Quando eu falo luz, vocês entendem? Não amanhecia o dia. Amanhecer no sentido de ter a claridade. Foi 14 dias que eles não viram sol. Não viram estrela, nenhuma luz. Lucas relata aqui que a esperança deles pereceram. Quer dizer, eles perderam toda a esperança e viram que eles iriam morrer. Detalhe para nós aqui. A palavra sempre ensina. Quando nós tomamos decisões precipitadas, erradas, pode ter a certeza viva que algum dano virá. Algum prejuízo nós teremos. Mas o bom é que nós servimos um Deus que é tão bom, tão maravilhoso, mas Ele não vai nos livrar da tempestade, meus irmãos. Das dificuldades que virão nas nossas vidas. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse, eram os 14 dias, né? Senhores, na verdade era precioso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Olha o que Paulo está dizendo agora. Muitas das vezes é o marido ou a esposa que vai falar para a esposa, vice-versa, aconselhar. Paulo está dizendo para eles, era bom que você estivesse me dando ouvidos. Senhores, na verdade era precioso ter me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. O Paulo vai dizer agora, mas agora, depois que tudo aconteceu, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá. Por que Paulo está dizendo isso? Quando se toma decisão precipitada, como eles aqui, depois o desânimo, a pessoa desfalece, não sabe o que fazem. Paulo está dizendo, agora nós estamos em alto mar aqui. 14 dias sem ver a luz das estrelas. Vocês têm que se animar. Vocês têm que ter fé. Cadê aquela que tomou aquela decisão? Agora tem que ter fé. Tenha ânimo. Paulo está falando cara a cara com eles aqui. Mas agora, dizia Paulo, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você
compareça diante de César. Lembra que eu disse aqui? Paulo, Romanos 1, versículo 14 e 16, desejava muito ir a Roma, visitar os irmãos, desejo de Paulo. Mas só que Paulo não sabia que nessa viagem, o que iria acontecer. Nós não sabemos, na nossa caminhada, na nossa viagem, o que irá acontecer. Deus sabe, mas que bom é que nós ficamos atentos às placas. Onde estão as placas para vocês? Vocês estão aonde? Onde diz? Ó, palavra, né, irmã? A palavra diz, não vai, aleluia, não faça. E muitas das vezes, nós fazemos ao contrário do que Deus diz. O que acontece? Prejuízo, dano, perca. Detalhe, pessoa sofre. O dono do navio aqui sofreu porque ele, em vez de dar ouvido a Paulo, deu ouvido à maioria. Nem sempre a maioria está com a verdade. Paulo aqui é voto vencido. Eu acredito que só Paulo e Lucas aqui, e outro companheiro de Paulo aqui, aleluia, estava com esse mesmo pensamento aqui. A palavra de Deus nessa noite é uma instrução para nós, para essa igreja de Presidente Dutra. Se você, meu irmão, minha irmã, nessa viagem que você está fazendo, se você quer ser um vencedor, uma vencedora, observe as placas. As placas têm sinais. A placa diz, não faça, não vá, não decida. Muitas das vezes, já observaram quando nós estamos, muitas das vezes, eu coloco nós porque eu não estou assim, mas eu digo nós no plural, para que vocês compreendam. Já viu quando uma casa, muitas vezes está assim, atribulada, a pessoa quer tomar uma decisão rápido? Quem já viu? E a placa está dizendo, não é hora, não é momento. A placa está dizendo, não é hora, não é momento. Não tome decisões erradas em momentos quando nós estamos aflitos, atribulados, em guerra. Isso só vai trazer prejuízo para a tua embarcação, na tua viagem. Glória a Deus. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço, note, Paulo aconselhou eles, no versículo 10, agora no versículo 23, Deus é quem vai se manifestar através de um anjo a Paulo, presta atenção. No versículo 10, Paulo aconselha eles, experiência, Paulo tinha experiência, e Paulo estava ligado com aquele que manda no vento, nas águas, nas ondas, aquele que conhece a nossa viagem, para onde nós iremos, versículo 10, Paulo aconselha. E no versículo 23, o anjo de Deus apresenta Paulo e diz, Paulo, ninguém irá morrer. Detalhe, se der ouvido à tua voz, porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Paulo queria ir a Roma, mas Deus queria Paulo comparecer na presença de César. Para quem não sabe, um detalhe, está escrito em Timóteo que Paulo, um prisioneiro, ele evangelizou toda a guarda pretoriana do imperador. Vocês sabem o que é isso? Prisioneiro, algemado, 2 anos em Roma. Essa viagem vai levar ele a Roma. Ele conseguiu evangelizar toda a guarda pretoriana, a guarda de elite. Paulo queria ir a Roma ver os irmãos, mas Deus queria Paulo evangelizando em Roma. Oh, glória! Vocês percebem que Paulo tinha um desejo no coração. Deus pegou o desejo do coração de Paulo, alinhou o coração dele no propósito de Deus. Era que Paulo chegasse a Roma, não só para ver os irmãos, mas que pregasse o evangelho. Paulo vai dizer em uma das cartas que, quando ele escreve, vai dizer assim, saudai os irmãos
em Cristo Jesus, em Roma, principalmente os da casa de César. Paulo estava preso, mas, aleluia, Jesus falava pela boca de Paulo, evangelizou toda a guarda pretoriana, meus irmãos. Então, nós que estamos nesta noite aqui, possamos dar voz o que Deus fala conosco nesta noite aqui. Deus só quer nos abençoar. Deus, Ele quer levar nós para o céu, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida sossegada, uma vida quieta, uma vida próspera. Se você nesta noite, você que aqui está aqui, se você ainda não tem, aleluia, você verdadeiramente não tem observado as placas, os sinais. Porque Deus diz, não faça, você faz, não vá, você vai. Ah, eu quero isso, Deus não quer. E você quer. Nem tudo serve para nós, nem tudo podemos ter. Mas Deus deu para mim e para você um livre-arbítrio. Aqueles decidiram qual era o destino da viagem deles. Qual foi o resultado desta viagem? Prejuízo, a embarcação foi perdida, mas o que Deus tinha de precioso era a vida de Paulo. E através de Paulo, todos naquela embarcação foi salvo, 276 pessoas. A maioria prisioneiros, escravos, dominados pelo pecado. Deus, Ele não está preocupado com essas coisas terrenas aqui. Não, Deus nos dá. Porque muitas das vezes nós queremos, mas Deus quer nos encher do Espírito Santo de Deus. É do seu Espírito, para quando vier, aleluia, momentos difíceis, que nós precisamos tomar uma decisão, nós tomamos a decisão certa, meus irmãos. Glória a Deus. Paulo diz, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Vocês podem dizer isso nesta noite? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, poder de tomar decisão. Aleluia. Paulo está dizendo, ó, com essas palavras assim, mais ou menos assim, ó. Tudo que era meu desejo, a minha vontade, se tornou a vontade de Deus. Senhor, eu posso, eu devo, é bom eu fazer isso, Senhor. É bom eu ir, eu fazer. Tem coisas que não é bom para nós, somos crentes não, mas nós queremos. E sabe o que acontece? Nós trazemos para nossa embarcação tribulação. Tem pessoas que passam guerra, tribulação. Eu não sei por que uma vida tão atribulada. Você trouxe para dentro da sua embarcação aquilo que você queria. Você não observou as placas, os sinais nas placas. Você não olhou. Ah, se uma pessoa que teve uma vida perdida no álcool, presta atenção. Se na primeira dose que ele bebeu, ele tivesse o poder de decidir como ele teria uma vida miserável, como muitos de nós que já fomos de São Paulo, moramos lá, vimos pessoas que morreram na miséria, vocês lembram? No álcool e nas drogas. Ah, se eles pensassem, e tem crentes nessa vida também, hein? Jogado nas traças, observasse as placas, os sinais. Deus, Ele não tem culpa nenhuma. Muitas das vezes o que nós estamos passando, Deus não tem. É que eu e você não observamos as placas. O que Deus falou, o que Deus disse. Aí vem o que? Vocês lembram aqui? Não são palavras minhas, são palavras de Paulo. Vem os prejuízos, os danos. E aqui nessa embarcação, todo o navio foi perdido. A carga foi jogada fora. Eles achavam que eles poderiam se salvar. Toda a carga de trigo foi jogada fora. Os botes, aqueles que poderiam sair, sobreviver ali, eles achavam que tinha como sobreviver. E tudo foi perdido ali. Mas Deus usou esse homem chamado Paulo aqui.
E Deus disse a Paulo, como disse no versículo 23 aqui, Deus apareceu a Paulo, a quem eu pertenço e a quem sirvo. Na verdade, você pertence a Deus mesmo? Você serve a Deus mesmo? Você está mesmo disponível a fazer a vontade de Deus mesmo? Porque Paulo aqui está indo para Roma, mas algemado. Se fosse eu e vocês, se nós verdadeiramente estava nessa fé em Deus como Paulo, na 14ª noite, não tinha luz, não tinha estrela. É como se o dia fosse noite, a noite como o dia fosse noite. Não houve dia. Deus enviou o anjo e disse a Paulo: ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Se der ouvido, sabe o que aconteceu? Os marinheiros começaram a querer pular no mar para escapar. E Paulo vai dizer ao comandante: diga a eles que se eles pularem, eles irão morrer, mas ficarem aqui, todos irão sobreviver. Mas teve alguém que disse, os soldados que guardavam os presos: vamos matar todos os presos. Olha como que é a maldade, todos à deriva, pronto para todos morrerem no mar. O soldado vai dizer: vamos matar todos os presos. Quem era um dos presos? Paulo. O centurião vai dizer: não, para poupar a vida de Paulo, vai dizer: não, deixe que todos sobrevivam. E sobreviveram, chegaram no destino, chegaram na ilha de Malta. Vocês acham que Deus quer para nós que a nossa viagem seja dessa forma? Claro que não. Deus quer que a nossa viagem, nós podemos ir, mas que Ele possa estar sempre pronto a nos ajudar. Mas pastor, e Deus nos ajudou aqui a eles? Ajudou. Mas depois que veio a tempestade, a perca, os danos, disse Lucas assim, versículo 20: e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ninguém que estava ali tinha esperança de viver. Mas Deus, o Deus de Paulo, aleluia, a que Paulo decidiu servir a Ele, a Deus, aleluia, mandou ali o seu anjo ali. Lembra que Paulo deu o conselho no versículo 10, que não era para eles viajar, que era para eles acostar no porto. Versículo 10, no versículo 23, o anjo aparece a Paulo. Tem coisas que não precisa Deus descer do céu para avisar nós. Aqui existe nessa igreja homens experientes, mulheres experientes para aconselhar você. Note-se, versículo 10, Paulo aconselhou a todos da embarcação. Paulo foi volta vencido. É no versículo 23 que Deus enviou anjos. Paulo: ninguém vai morrer aqui, mas a embarcação todos irão morrer. Glória a Deus. Então nós temos de Deus uma orientação para vocês nesta noite. Cuidado com a viagem de vocês. Cuidado com os danos, com os prejuízos. Ah, mas eu sirvo a Deus, nada vai acontecer. Quem disse você? Quando nós damos legalidade, legalidade é oportunidade para o inimigo colocar uma pedra, porque isso pode acontecer na vida do crente, viu, meus irmãos? Não pense que você é crente, você está guardado, protegido por Deus. Dá legalidade, dá oportunidade para você ver o que acontece. Por isso que sempre é bom estar atento ao que Deus fala pela sua palavra. Mais uma vez, Deus diz para esta igreja esta noite: cuidado com as placas. Se você for fazer uma viagem aqui para São Paulo, uma rota muito grande, tem as placas, tem os sinais,
tem a velocidade que você pode andar. Cuidado com o que você fala. Cuidado, aleluia, na velocidade que você fala, aleluia, você está infringindo algo de Deus, que Deus não disse, que Deus não falou, que Deus não determinou. Nem sempre a maioria está com a verdade, meus irmãos. Sabe quem está com a verdade? A palavra, Deus está com a verdade. Paulo foi voto vencido. Se esse povo aqui tivesse dado a Paulo o voto de confiança, a embarcação não teria sido destroçada, perdida, prejuízos. Glória a Deus. É uma advertência nesta noite para essa igreja aqui. Hoje é uma palavra de conselho, advertência. Cuidado com os prejuízos. Cuidado com a rota que você está tomando. É a palavra, irmão. Está dizendo aqui, ó. Cuidado com a maioria. Cuidado com o pecado. Cuidado com decisões tomadas sem ser a vontade de Deus. Deus ama você. Mas a tempestade, quando alguém desobedece a Deus, a tempestade vem. E muitas das vezes a tempestade vem, que ela faz como fez aqui. Quebrou toda uma embarcação. Só sobrou as tábuas. E muito desses prisioneiros aqui vai dizer, você pode ler em casa, se salvaram nas tábuas. O centurião disse, quem sabe nadar? Está escrito isso aqui, estou pregando, viu? Quem sabe nadar? Pulai, porque eles viram uma ilha chamada Malta. Os que não sabiam levantaram a mão e disse, ó, vocês vão, aleluia, sobre as tábuas do navio, vocês pegam, vocês vão batendo os pés até vocês chegar à ilha. Vocês percebem que nós estamos numa caminhada? Tem muitos aqui, nesta noite aqui, são crentes velhos, já viram muitos desistirem e sofrerem, mas serve de experiência para os mais novos, dar ouvido à palavra de Deus. Note-se, a maioria nem sempre está com a verdade, com a palavra certa. A palavra certa sempre está lá com o homem de Deus, quando prega a palavra, com o que está escrito, com o que está dito aqui, como nesta noite. A placa, sobre essa placa tem sinais, não faça, não haja desse jeito, dessa forma, você vai sofrer, você vai trazer transtorno para dentro da sua família. Que bom é que você tem um Paulo na sua casa.